eu quero convidar você agora, a igreja, para abrirmos a palavra. Você já viu o tema? A missão e a profecia. Mateus 24 e o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. O evangelho são as boas novas para testemunho a todas as nações. Aqui está dizendo que o evangelho vai ser pregado, correto? Preste atenção. O objetivo também desta mensagem nesta manhã é esclarecer talvez uma insegurança de alguns da igreja, que se o evangelho não for pregado, Jesus não virá. Até quando isso vai acontecer? E diz, então virá o fim. Vamos lá. Mas quanto já foi pregado do evangelho? Quanto? Uma pergunta. Segundo, desde quando este evangelho é pregado? Até quando este evangelho vai ser pregado? É meio difícil para nós respondermos essas três perguntas, porque nós não sabemos quando foi pregado. Só sabemos que praticamente já quase todos os países já o evangelho chegou lá. De alguma maneira o evangelho chegou nesses quase todos os países. Quantas pessoas, se são mais de 7 bilhões de pessoas, desde quando o evangelho tem sido pregado? Alguém sabe? Desde a primeira promessa de salvação das boas novas para o coração, que foi aonde? No Jardim do Éden. Quem foi que proclamou pela primeira vez? Sério? Então Deus prega? Presta atenção aí, são já algumas respostas para algumas indagações importantes para nós como igreja. Deus prega o evangelho? Deus prega o evangelho. Agora, até quando o evangelho será pregado? Até o fechamento da porta da graça, correto? Fechou a porta da graça, não será mais pregado o evangelho. Por quê? Porque o coração humano não terá um intercessor lá no santuário celestial. Agora vamos lá. Quantas pessoas nascem diariamente? São muitas e muitas pessoas, crianças que nascem todos os dias. São muitas e muitas pessoas que conhecem o evangelho de alguma forma todos os dias. São todas as pessoas que conhecem o evangelho que vão poder fazer um estudo bíblico como esse aqui completo? Não. São todas as pessoas que conhecem o evangelho que terão a oportunidade de ter alguém falando para ela que Cristo é o Salvador? Não. Pastor, mas como que o evangelho vai chegar? Deus, Ele sempre se virou e Ele sempre vai se virar para salvar o pecador. Nós vamos ver aqui algumas maneiras que Deus... E aí, então, para onde nós vamos com este texto? O evangelho será pregado, então virá o fim. Só Deus sabe quantos e como as pessoas vão conhecer o evangelho para que elas possam ser alcançadas. São Mateus capítulo 24. Rapidamente nós vamos ver agora os destaques neste livro, e eu convido você para ver alguns destaques rapidamente. O versículo 2 de São Mateus fala da destruição do templo de Jerusalém. O versículo 3, os discípulos vêm agora, Jesus está falando da destruição do templo, ok? E os discípulos então agora vêm e faz uma pergunta para Jesus, que está no versículo 3, que diz assim: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Entenderam bem? O fim de todas as coisas, tanto aqui de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, como da tua vinda. Versículo 5, Jesus começa agora a dar para eles uma pincelada, uma ideia do que estaria acontecendo no contexto mundial prestes ao seu retorno. Eu convido você para o versículo 5, que diz assim: porque virão muitos em meu nome. E se nós formos para o versículo 11,
nós vamos ver que Jesus fala que surgiriam muitos falsos profetas, e no versículo 24 diz que surgiriam falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais. Versículo 6 fala para nós agora sobre as guerras. Ouvireis falar de guerras. O versículo 7, mas não é o fim. Olha no versículo 6, mas não é o fim. Agora no versículo 7 fala de fome e terremoto em vários lugares. Mas o que é isso? Isso é o princípio das dores, correto? Vamos agora para o versículo 9. O versículo 9 diz assim: sereis atribulados, provados, perseguidos, e vos matarão. Ok? Prestaram bastante atenção? Quando é que isso aconteceu? Por enquanto eu paro aqui no verso 9, na metade do verso, porque depois fala de uma perseguição um pouco maior, que também nós encontramos lá no versículo 21. No ano 34 foi morto Estevão, o primeiro mártir, ok? 1260 anos, a partir do ano 538 até o ano 1798, uma grande e longa perseguição sobre os cristãos. Agora o texto diz que seriam odiados por todas as nações. Naquele momento, todas as nações se uniram para odiar os discípulos? Não. Houveram nações que não perseguiram os discípulos naquele contexto. Mas o versículo 21 diz que haverá uma perseguição inédita, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais houve. É uma perseguição inédita e diferenciada. Agora eu convido você para o versículo 15. E no versículo 15 diz: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Você sabe o contexto. Este é o contexto em que agora o líder religioso romano, o papado, se autodenominou Deus e se assentou na cadeira de Cristo para se tornar agora o mediador. Daniel capítulo 7, o versículo 25. Esse é o anticristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 7, o apóstolo Paulo diz que já o anticristo, ele já estava na ativa no seu período. Entenderam muito bem a questão da profecia? Só que nós entendemos aqui que no versículo 21 haverá uma perseguição intensa durante... Nossa, pastor, você está falando muito rápido. Irmãos, é o seguinte, eu queria te convidar para ir mais para a Bíblia, para conhecer mais as profecias. Nós somos o povo da profecia. Nós precisamos saber o que é 1260 anos, nós precisamos saber o que é 2.300 tardes e manhãs, nós precisamos saber o que são 70 semanas, nós precisamos saber o que aconteceu no ano 457. Nós somos o povo da profecia, de Apocalipse 14. Se somos o povo da profecia, nós somos o povo que investiga a Bíblia e conhece as profecias. Porque no versículo 21 fala da grande perseguição. Essa grande perseguição é o decreto dominical e o decreto de morte, porque jamais houve na história uma perseguição semelhante à que está por vir. No versículo 29 faz menção aos 1260 anos. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, a perseguição de 1260 anos. Depois dela, no início do tempo do fim, aconteceriam ali algumas coisas. Encerrou em 1798 a profecia das 1260 dias. E agora então teve o cumprimento de Apocalipse 14, porque veio agora então um anjo voando pelo meio do céu, e ele proclama o que? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Era o momento agora do cumprimento da profecia de 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8,14. Sabe o que o mundo se encanta com esse povo chamado Adventista Sétimo Dia? Porque nós conhecemos as profecias, amém? Você conhece? Nós conhecemos? Uma pergunta para reflexão? Nós ainda somos o povo da profecia. E nós precisamos intensificar isso cada vez mais. Queridos irmãos, agora então no verso 30 nós temos uma apresentação do sinal do Filho do Homem. Versículo 30.
então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui já é o que? A volta de Jesus. No verso 32, Jesus chega agora e fala da figueira, chama a atenção deles para aquela árvore, e ele diz então: assim como a figueira, nós devemos estar atentos aos acontecimentos, aos sinais. Está lá, você olha muito bem aqui. Aprendei com a parábola da figueira. Assim, quando então virdes todas essas coisas acontecerem, quais são as coisas? Por que a gente precisa estudar um todo? Nós já vimos guerras, aqui e aquilo outro. Aí agora Jesus chama a atenção para os dias de Noé. As coisas que aconteceram nos dias de Noé chamariam talvez mais a atenção do que aqueles acontecimentos de fenômenos da natureza, correto? No versículo 34 diz: aquela geração que experimentar os acontecimentos semelhantes aos acontecimentos dos dias de Noé, naquela geração virá. Olhem bem uma coisa interessante: nunca, tanto McDonald's, Burger King, isso e aquilo outro, existiu no planeta como hoje existe. Até os países que eram fechados para junk food se abriu para junk food. O que é junk food? Comida boa. É isso mesmo, comida que faz mal para a saúde. Isso é o junk food, e eles usam especialmente as comidas que vendem nesses lugares, como Burger King e aquilo outro. Só para você ter uma ideia, é porque lá tem alguns que faz parte dos 10 piores alimentos. Só uma ajudinha, só quem não sabe, tá bom? Por favor, batata frita faz parte. Não aquela batata frita que você frita na sua casa, mas aquela lá que foi frita 100, 200, 300, 500 vezes, e a gordura está tão pretinha que você pensa que é azeite de dendê, não sei, um óleo escuro assim. Tá. E lá eles vendem também. Posso falar? Pode. Vocês que estão autorizando. Não, depois vocês investiguem, não vou deixar vocês na curiosidade. Não. Vai lá na internet para descobrir quais são os 10 piores alimentos, tá bom? Tem alguns terríveis lá. Vamos lá. Então diz que nessa geração, sabe por que eu estou falando, querido? Existem alguns alimentos que o ser humano come, que animal não come. É sério. Mas eu não estou aqui para falar de saúde. Agora é o seguinte: o Evangelho tem sido pregado. Vamos para o versículo 14 do capítulo 24 de São Mateus, porque lá diz: e será pregado o Evangelho. Interessante que ele vem agora, Jesus comunica uma série de sinais, Jesus relata uma série de acontecimentos, inclusive como nos dias de Noé, inclusive as guerras, fome, terremoto e muitas outras coisas. Jesus agora então ele vem e diz: e também será pregado o Evangelho. Entendeu o texto? Como que se estuda a Bíblia? Essa é uma dica só para você. Não vá só no texto, vá no contexto. Porque existem muitas pessoas que estão dizendo: se não for pregado o Evangelho a todo mundo, Jesus não virá. Mas a pergunta é, como igreja, 20 milhões de habitantes, vamos colocar por baixo, 7 bilhões de pessoas, quanto que 20 milhões vai conseguir alcançar 7 bilhões? Quem tem coragem de levantar a mão e dizer aí? A seara é o quê? A seara é enorme, a seara é quase que infinita, mas os trabalhadores são o quê? E aí, irmãos, como é que nós vamos fazer? Temos muito dinheiro, um exemplo, que o Mateus vai enfiar a mão no bolso e vai conseguir para nós. 4 trilhões, Mateus, nada de milhões, milhões é pouco. O que vai adiantar? Não será o suficiente. Vamos pegar todos os 20 milhões de adventistas do sétimo dia, 20 milhões. Hoje você sabe quantos que realmente trabalham intensamente? Querem saber? Talvez você faz parte do número. Se chegar a 10%, é um número bom. Então são cerca de 2 milhões no mundo que estão talvez empenhados intensamente na pregação do Evangelho. Espero que você faça parte desse grupo, e eu constantemente também faça parte desse grupo. Queridos, de alguma forma você pode pregar o Evangelho.
Eu fui dar um livro essa semana para uma pessoa e eu senti que ela não queria, aí eu entreguei rápido, já estava na mão dela e falei: aqui eu tenho que ir embora, que eu dei uma carona. É sério, eu tinha que entregar alguma coisa para ela, tinha que falar de Jesus para ela. Ficar incomodado para proclamar o Evangelho é obra do Espírito Santo no coração humano, amém? Queridos irmãos, vamos lá então. Agora no versículo 14. Depois, entenda bem isso aqui, por favor, me ajude para que eu possa dizer: Senhor, acho que consegui fazer um pouquinho do que o Senhor queria que fosse levado para a tua igreja. Haverá sinais, acontecerá isso, e também será pregado o Evangelho do reino, e então virá o quê? Virá o fim. Como que nós temos pregado o Evangelho? A rádio tem sido uma bênção na proclamação do Evangelho. Sabe o que o pastor Antônio Tots falou para nós na igreja da Concórdia? Ele falou que tem uma rádio. Quem estava? Você estava lá, Mateus? Acho que nesse dia não, né? Não foi no sábado, você não estava. Ele falou que tem uma rádio que ela consegue um alcance, porque não pode entrar nenhum cristão em uma série de países, não sei se é próximo da Ásia. Ele disse que tem uma rádio em um local, Coreia do Norte, é isso mesmo, vocês estavam lá, né? Vocês viram ele falando, na Coreia do Norte, que é o que? Impenetrável. Ele disse que tem uma rádio que ela alcança muitos lares lá na Coreia do Norte. Então, rádio. E a TV? Que tal falar da TV Novo Tempo? Queridos, tem milhares de pessoas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho através da rádio, da TV Novo Tempo, e que talvez nunca vão entrar nessa igreja. Vocês sabiam disso? Não, nunca virão aqui. Por alguma maneira. Quem sabe não encontrou uma igreja. Quem sabe alguém não foi lá. Outro, as pedras estão pregando. Alguém acredita que as pedras podem pregar? Sim, queridos, sim, vocês sabem disso. Existem muitas pessoas. É só você entrar na internet, esquecer um pouquinho negócio de jogos, de série, de filmes, e entra lá, e então você vai ver cada pregação de pessoa aí que fala muita coisa errada, mas está chamando a atenção. Advertências mesmo para os últimos dias. Por sonhos, será que Deus pode dar sonhos para as pessoas conhecerem o Evangelho? Pode. Anjos em forma humana, será que pode? Juízos de advertência através das angústias, das aflições e dos desastres naturais, será que Deus pode pregar o Evangelho através dos desastres naturais? Queridos irmãos, hoje de manhã ao vir para cá, eu parei na portaria lá onde eu moro, conversando com um rapaz que limpa lá o condomínio, e ele diz: não te falei? Olha as coisas como é que estão indo, o negócio está ficando feio. E aí eu fiquei uns 5 minutinhos conversando com ele, e dei o quê? Mais um livro missionário para ele. Queridos, as pessoas estão vendo que através dos juízos Deus está pregando o Evangelho da salvação. Covid pode ter sido uma tragédia que Deus usou para a pregação do Evangelho? Terremoto e maremoto, tsunami, tempestades e enchentes, a seca brava, tragédias e o último vulcão. Vocês viram? Sem mais nem menos começou a sair um vulcão aí, o mundo começou a ficar assustado, alguns até achando que ia chegar tsunami aqui para nós, e não sei como é que está hoje, não acompanhei ontem, não estou sabendo. Eu só queria dizer que Deus pode pregar o Evangelho através dos juízos de advertência. Mas vamos lá. E nós, o remanescente fiel, nós que temos a palavra, que somos guardadores do santo sábado, que temos as verdades mais maravilhosas da palavra esclarecida na nossa mente, como nós estamos contribuindo para a proclamação e a pregação do Evangelho? Por que é importante para nós que nos declaramos remanescente para os últimos dias pregarmos o Evangelho? Será que Deus quer desenvolver o caráter de Cristo em nós através também da pregação do Evangelho? Olhem bem isso aqui, queridos. Isso é fundamental. Quando nós obedecemos à comissão evangélica de Cristo,
A comissão missionária de Mateus 28, ide proclamar o Evangelho, estamos obedecendo ou desobedecendo à lei de Deus? Ô pastor, lei de Deus, mas não terás outros deuses que mandam e comandam a sua vida, além de mim. Quando Jesus diz, faça isso, e a gente não faz, estamos desobedecendo à lei de Deus, no comando dele. O apóstolo Paulo chegou e disse assim, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Nós encontramos também aqui, quando Ellen White diz, todo cristão nasce no reino de Deus como missionário. Crianças, jovens e adultos, somos ordenados por Deus para pregar o Evangelho. A ambição dos discípulos, cheios do Espírito Santo, era uma só: pregar o Evangelho, falar a respeito de Cristo, Eu quero convidar você agora então para alguns textos que nós precisamos aqui estudar. Em São Lucas 11, 28, vem agora e diz que a alegria, que a felicidade do remanescente é ouvir e guardar a palavra de Deus. O que faz parte da vida e da experiência do coração humano. São Lucas no capítulo 11 e o versículo 28. Se você puder, já abra os outros textos, 2 Tessalonicenses, Apocalipse e também em Colossenses. Então Lucas capítulo 11 e o versículo 28 diz assim: falando agora a respeito do povo de Deus, Jesus estava ali, e então eles chegaram para ele e falaram, bem-aventurada aquela que te concedeu e os seios que te amamentavam. Jesus estava pregando e alguém chegou e falou isso. Aí ele vem agora e diz, mas antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Então, você quer ser feliz, jovem? Você quer ser feliz, pai, marido, esposa, irmão, irmã? Você e eu precisamos ouvir a palavra de Deus e guardar, obedecer a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 1, nós vamos ler agora uma série de textos que falam para nós a respeito de um grande mistério, o mistério de Deus ao longo da história. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses e o versículo 1 diz assim: no que diz respeito à vinda do nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo está falando da volta de Jesus, correto? Vamos entender o contexto. O contexto é da volta de Jesus. Ele diz agora então: não demovais na vossa mente. O que? O assunto. Qual assunto? A volta de Jesus. Vão te perturbar, vão encher a sua mente de coisas para desviar o seu foco. Queridos irmãos, falar de missão é falar da volta de Jesus. Então agora o apóstolo Paulo diz, cuidado. E então no verso 3 ele diz, ninguém vos engane, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O apóstolo Paulo está falando da apostasia interna, mas ele também está falando da apostasia aqui do sistema religioso romano que viria logo depois dele. Já estava naqueles dias também o homem da iniquidade, ok? O versículo 4, o apóstolo Paulo diz, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Sobre quem ele está falando? Ele está falando aqui do bispo. Quando surgiu a igreja, surgiram os anciões, tinha os diáconos, tinha os anciões, e aí a igreja foi agora se envolvendo com o sistema pagão, até o momento em que surgiu agora o líder religioso romano, o papado, ligado com o Estado. Então foi-se a política e economia com a religião.
Agora então eu convido você para o versículo 6, que diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Isso quer dizer que ele já existia, ele estava ali atuando, mas não intensamente. Versículo 7, o mistério da iniquidade já opera. Um mistério nós vimos aqui. Qual é o mistério? O mistério do anticristo, correto? Existem vários mistérios na Bíblia. O primeiro que nós estamos vendo aqui agora, nesse momento, é o mistério da iniquidade, correto? Está claro para nós? Eu te convido agora para que nós possamos ir para Apocalipse, capítulo 7, o versículo 1 até o versículo 3. Apocalipse capítulo 7 fala dos 144 mil selados. Então nós encontramos agora um contexto para os últimos dias, não para os dias do apóstolo Paulo, nem os dias do apóstolo João. Mas no versículo 1 ele diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos. Quando se fala ventos na Bíblia, nós sabemos muito bem que são os desastres, que são as guerras, e aqui eles estão o quê? Retendo. Mas sabendo você que está sendo solto aos poucos estes ventos, porque isso está acontecendo já há alguns anos. Versículo 2 diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra, ao mar. No verso 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até o que? Até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. Ok, vamos dar uma respirada. Nós estamos agora vindo para os últimos dias. Nós saímos do apóstolo Paulo falando do mistério da iniquidade. Nós sabemos que o mistério da iniquidade ele vai se intensificar nos últimos dias, e então ele fala agora do selo de Deus. Apocalipse capítulo 10. Olha a sequência. Apocalipse capítulo 10 é o livrinho aberto, é o livro de Daniel, é o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E no versículo 6 do capítulo 10 nós lemos: depois que houve a amarga decepção, já diz assim, já não haverá demora no final do verso, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Ali foi o mistério da iniquidade, agora é o mistério de Deus. O mistério da iniquidade levantou a proposta do domingo como dia de guarda. Não vamos entrar nesses detalhes. E agora o mistério de Deus que nós encontramos, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O que foi comunicado pelos servos de Deus, os profetas, ao longo da história? Olha, por exemplo, desde a fundação do mundo, Apocalipse diz, o cordeiro que foi morto, um grande mistério de Deus. Ao longo das eras se aguardava a vinda do Messias, se aguardava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e então João apontou o dedo e diz: eis o cumprimento do mistério de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo se voltaria agora para a revelação do mistério de Deus, que se cumpriu com Cristo na cruz do Calvário, correto? Apocalipse capítulo 11 agora, e o versículo 15, a voz do 7º anjo, da 7ª trombeta. Apocalipse capítulo 11, verso 15 diz assim: o reino do mundo se tornou de quem? De nosso Senhor, correto? Jesus morreu na cruz, ele garantiu a vitória. Jesus ascendeu aos céus e Jesus assumiu agora o seu ministério de mediador, de advogado, de defensor, correto? Mas agora diz que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Como entender melhor isso aqui? Verso 18 diz: e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Quando começou o juízo de investigação de todos os seres humanos ao longo da história?
1844. Por quê? Porque no verso 19 diz que abriu o santuário e foi visto o quê? Foi vista a Arca da Aliança, o trono de Deus. Então foi esse momento que Cristo agora iniciou a obra especial de investigação, do juízo de investigação. Esse é um mistério que está aqui em Apocalipse, no capítulo 11, sendo revelado para nós. O mistério do ministério de Cristo no Santíssimo. Mas eu quero convidar você agora para Colossenses, no capítulo 1, 26 e 27. Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27. Nós já vimos alguns mistérios, não vimos? Vimos. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo fala agora de um mistério de Deus especial. Verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Quem é esse mistério que estava oculto e agora se manifestou? Você sabe muito bem que foi a pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio agora, que os profetas anunciaram, e nós lemos isso. Mas no versículo 27 diz: aos quais, quem foi Jesus? O grande mistério que se revelou. O apóstolo Paulo diz: nós vimos a glória do Pai, do unigênito de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Que glória é essa? Jesus estava como humano, como nós, na sua fisionomia, carne e osso, sujeito a cansar, sujeito a chorar e a sentir fome. Que glória é essa? Que é isso? Isso não é glória, isso é uma desgraça. É ou não é? O que nós sofremos hoje, Jesus também sofreu. Então vamos ver qual é a glória. Moisés disse assim: Senhor, me mostra a tua glória. E ele diz: eu não vou mostrar a glória física que você está pedindo, eu vou mostrar a glória do meu caráter. E agora nós estamos aqui para encerrar a mensagem em um momento muito solene, porque nós somos o remanescente convocado por Deus em Apocalipse 18, verso 1, para iluminar o quê? Toda a terra com a glória de Deus. E qual é essa glória que Deus quer iluminar a terra? E então o texto bíblico diz assim, no verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo, só Ele. É isso mesmo? Olha para a Bíblia, o que está escrito aí? Cristo e Ele somente, é isso? Cristo em nós, queridos. Quem somos nós? Trapo de imundície. Quem somos nós? Menos do que nada. Quem somos nós? Nascemos em pecado. Quem somos nós? Para ter a glória de Cristo em nós. Eu sei que isso é uma das mensagens mais pesadas para a nossa vida. Sabe por quê? Porque é impossível para nós isso acontecer. Quando se torna possível, é possível a glória de Deus em nós ser o grande mistério de Deus a se revelar na reta final, antes da volta de Jesus. Vamos ler com calma aqui, porque diz assim: Cristo em vós, esperança da glória. É mais ou menos está dizendo assim, Carleide, Jaque, olha o que Deus está dizendo para nós, queridos. Nós somos a esperança para este mundo. Que isso? Longe de nós. Sabe quem era Pedro? Autossuficiente, presunçoso. Sabe quem era João? Filho do trovão. Sabe quem era fulano dos 12? Talvez uns dos piores daquela sociedade. Sabe quem eles se tornaram? Mas cheios da chuva temporã, se tornaram os homens que revelaram a glória de Deus. A tal ponto que as pessoas queriam tocar na sombra de Pedro, irmãos. As pessoas chamavam Paulo e Silas de deuses,
Irmãos, que coisa, uma loucura para nós hoje. Eu queria falar para você que talvez está se sentindo como eu em alguns momentos, um miserável, desgraçado, perdido, que nada é. A Bíblia está dizendo que em Cristo e com Cristo nós podemos nos tornar o quê? A esperança da glória de Deus para um mundo que está perdido. Quando, amados, eu vou ler aqui alguns textos com vocês, o tempo está avançando, mas eu quero te convidar a ir para casa. Você e eu não temos o direito de olhar para nós, porque o nosso dever é olhar para Cristo, porque é a glória dele que vai entrar em nós para ser manifestada diante do mundo. Apocalipse 18:1 diz: e toda a terra foi iluminada com a sua glória. Que glória é essa, queridos? É a glória de Cristo em nós, é o alto clamor. Amados, nada há que Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo seu espírito e o seu caráter. Não há olha que coisa, tudo que Cristo quer hoje são corações dispostos, são corações abertos, com o santuário da alma aberto para Ele vir e se assentar no trono para reger a alma e o coração. As palavras, os olhos, as ansiedades do coração, não há nada de que o mundo mais necessite que da manifestação do amor do Salvador por meio da humanidade. Que mais? Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu, então, entenda bem, vamos sair hoje para distribuir folheto para 10.000 pessoas, 1 milhão de pessoas aqui em Belo Horizonte, não, 3 milhões. E depois nós vamos para Contagem, e nós vamos para Betim, nós vamos para Uberlândia, nós vamos para o extremo leste, alcançamos Minas Gerais, vamos agora para Bahia, vamos para outro estado, vamos para o mundo agora pregar o Evangelho. Jesus vai ficar feliz, Mateus? Pastor Mateus? Vai, mas não é o que ele mais almeja. Os discípulos saíram para ir de cidade em cidade, eles pregaram o Evangelho. Mas o que mais Cristo almejava no coração dos discípulos era o seu amor, era o amor de Cristo. Amados, quando o caráter for revelado, então ele virá para reclamá-los com os seus. Se todos os que professam o seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Queridos irmãos, não tem brecha para uma vida conforme a nossa vontade. Nesta manhã eu vou terminar daqui a 4 minutos. Em nome de Jesus eu queria dizer para você, vamos nos colocar inteiramente sobre os cuidados de Cristo, para que Ele possa atuar por completo na nossa vida. Eu sei que nesta manhã tem pessoas muito preciosas aqui, que estão vindo talvez pela primeira vez, outros estão retornando para estar aqui. Deus está chamando você também para fazer parte deste povo, deste remanescente, que vai brilhar para a sua honra e para a sua glória. Aqui não tem espaço, queridos, para a nossa vontade, aqui não tem espaço para os nossos desejos, aqui tem espaço para o desejo de Cristo na nossa vida. Amados irmãos, este é o tema que a contemplação, este é o tema para a contemplação da alma. Cristo, Cristo e Cristo. Fanatismo não, irmãos, é porque Ele é o encanto da nossa vida. Cristo, 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 isso é fanatismo? Não, irmão, é porque Ele é que faz a nossa vida ter sentido. Cristo, Cristo, Cristo é melhor do que qualquer coisa desta vida. Gasta seu tempo com Cristo, irmão. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus.
Gasta seu tempo, se for para a internet, para investigar o que vai edificar a sua vida. Nesse momento eu queria fazer um apelo: se tem alguém que está em jogos, games, abandona isso. Isso vai te atrapalhar na vida cristã. Se tem gente que vive em séries, abandona isso. Se tem alguém que tem um vício aqui, em nome de Jesus eu te digo que há libertação. Conhecereis a verdade vai fazer o que com você? Não vai te libertar, vai te libertar. Em nome de Jesus, que a palavra tenha poder nesta manhã na minha e na sua vida. Amém? E fechando, o que diz? É amando, imitando, confiando nele, que é a vez de ser transformado na sua semelhança. Queridos e amados irmãos, o selo de Deus está sendo colocado hoje sobre aqueles que se abrem para serem selados. Amém? O selo de Deus é o caráter de Cristo. Cristo quer moldar a sua e a minha vida. Cristo quer transformar as nossas vidas. Cristo quer restaurar os nossos corações. Amém? E eu quero te convidar a acreditar nesta possibilidade, porque é esta a vontade de Deus para cada um de nós. Amém? Quantos nesta manhã, pelo impacto da palavra, do grande mistério, olha o mistério de Deus para nós: Cristo em nós, esperança da glória. Quantos gostariam de dizer para Deus: Senhor, eu quero essa experiência na minha vida, porque eu quero fazer parte dos 144 mil. Senhor, custe o que custar, 144 mil é o que eu quero para a minha vida. Amém? Que Deus abençoe ricamente você, que Deus possa tomar o nosso coração e fazer a obra extraordinária que Ele quer fazer para a reta final, para esses últimos dias.